Olá, meus queridos amigos, que a graça do nosso Senhor seja contigo. Esse já é o nosso último episódio da série A Trindade, em que nós estamos estudando esse assunto tão importante para entendermos o que a Bíblia tem para falar sobre ele. Em nossos primeiros 3 episódios, nós tratamos sobre como foi que a Igreja Adventista passou a crer na doutrina da Trindade. Analisamos os fatos historicamente e vimos qual foi a reação dos pioneiros à revelação que Deus os havia enviado. E nos nossos últimos episódios, nós estivemos analisando biblicamente o tema da Trindade, verificando se há mesmo fundamento dentro da Palavra de Deus para acreditar na doutrina da Trindade. Vimos sobre a divindade de Cristo e ficamos hoje de ver a respeito da divindade do Espírito Santo. Por isso, o nosso tema de hoje é a divindade e personalidade do Espírito Santo. Antes de abrirmos as Escrituras, eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Ajuda-nos a compreendermos essa maravilhosa revelação acerca do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Para que esse nosso estudo seja bem didático e compreensível, nós iremos dividi-lo em 2 partes. Na primeira, iremos ver se o Espírito Santo é uma pessoa e na segunda, se ele é Deus. E aí, eu tenho reservado para o final mais 2 coisas. A primeira é um resumo daquilo que nós estudamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda é terminar de contar a minha história para você. Vamos então iniciar o nosso estudo para ver se o Espírito Santo é mesmo uma pessoa? Quando nós falamos em pessoa, geralmente associamos isso a braço, perna, cabeça, mas macaco também tem tudo isso e não é pessoa, não é verdade? Um ser pessoal é constituído de 3 aspectos: intelecto, emoção e vontade. O intelecto se refere à faculdade de julgar, avaliar, compreender, raciocinar. A emoção diz respeito aos ânimos e afetos, a capacidade de sentir alegria, tristeza, amor, ira, entre outras coisas. Vontade é a aptidão para efetuar escolhas, para tomar decisões. Se o Espírito Santo possuir esses 3 aspectos, então poderemos claramente concluir que ele é um ser pessoal. Vamos então começar pelo intelecto. A Bíblia apresenta várias provas de que o Espírito Santo é um ser inteligente. Nós iremos ver algumas delas aqui. Só uma nota: nós não iremos esgotar o tema aqui. Nós não iremos olhar todas as passagens bíblicas. Eu selecionei as principais, mas se você tiver interesse, deixe nos comentários o seu e-mail que eu vou te mandar uma tabela que contém todos os versos em que o Espírito Santo aparece na Bíblia inteira, tá bom? Vamos começar com João 14, 26. É entre os capítulos 14 e 17 de João que Jesus apresenta para os discípulos com mais clareza a personalidade, divindade e função do Espírito Santo. Então fica aí a dica para você estudar esse capítulo posteriormente. Vamos ler o texto? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Nesse verso já encontramos a primeira característica de intelecto da parte do Espírito Santo. É dito que ele nos ensinará, ele tem a capacidade de ensinar. Veja outro texto que traz a mesma ideia. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2,13. Você percebe aqui que ele tem a capacidade de ensinar? É um professor. Veja agora esse texto de 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo perscruta, compreende em seu sentido mais pleno todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, diz o texto. Ele é também apresentado nas Escrituras como alguém que dá orientações. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8:29. É ele quem dá as orientações para que Filipe pregue a palavra para o eunuco. Nessa outra ocasião, o Espírito Santo dá orientações para o apóstolo Pedro. Veja só. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20.
Você reparou que o Espírito Santo aqui diz para Pedro, eu os enviei? Isso só poderia ser dito por alguém que é um ser pessoal e com muita autoridade, inclusive. Ele também possui a função de ser o nosso guia e de testificar ao nosso coração. Romanos 8, 14 e 16 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é quem nos guia e testifica ao nosso coração de que somos filhos de Deus. Uma outra importante característica que envolve a capacidade intelectual do Espírito Santo é a afirmação de que ele possui uma mente. Veja só, também o mesmo Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Esta passagem que acabamos de ler diz que o Espírito Santo compreende as nossas fraquezas e limitações e nos ajuda. Ele tem uma mente e intercede por nós. De que maneira intercede? Com gemidos inexprimíveis. É incabível pensar que um verso como esse se aplica a um poder impessoal. Pelo contrário, é uma clara evidência de que o Espírito Santo é um ser pessoal. Existem mais passagens que falam da capacidade intelectual do Espírito, mas eu acredito que até aqui já ficou claro, não é verdade? Vamos ver agora se ele possui emoções. Que tal começar pela alegria? Vamos ver dois textos que falam de alegria. Primeiro, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É nele que encontramos nossa fonte de alegria. Agora veja 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ele tem alegria, mas ele também se entristece às vezes. Olha o que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todas as vezes que rejeitamos seu convite de amor, ele se entristece. O Espírito Santo também ama. Ele também é a fonte do amor verdadeiro. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5:5. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos 15:30. Ele é que derrama o amor em nosso coração e é também possuidor do amor, o amor do Espírito, como diz o texto. Só um parênteses aqui. Você percebeu como estamos usando muitos textos do livro de Romanos? Ele é um dos livros da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. Só no capítulo 8, o Espírito é citado 21 vezes. Interessante, né? A Bíblia também afirma outro aspecto emocional do Espírito Santo, que é o ciúme. Olha o que Tiago 4:5 diz. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. Acredito que até aqui já está bom, né? Já deu para você perceber claramente que o Espírito Santo possui não só intelecto, mas também emoções, não é verdade? Mas e a vontade? O poder de decisão ou escolha? Ele tem? Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, falando sobre os dons e como é que o Espírito Santo os distribui. É dito o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É ele quem decide como vai ser e qual dom que vai dar para cada pessoa. É ele também quem escolhe e separa as pessoas para uma missão especial. Olha o que diz Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Observe que no texto o Espírito Santo diz: separai-me para a obra que eu os tenho chamado. Ele é quem separa e chama. Claramente uma frase dita por um ser pessoal. No famoso concílio de Jerusalém, de Atos 15, o Espírito Santo foi quem decidiu o que deveria ser feito e moveu a decisão dos apóstolos. Olha só. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Fica claro aqui que eles decidiram com base na orientação do Espírito Santo. Há muitas outras referências sobre o Espírito Santo exercendo o seu poder de decisão, mas essas passagens já são suficientes. O que nós podemos concluir com o que vimos até aqui? Que o Espírito Santo possui intelecto, emoções e vontade, que ele é o guia da igreja, ele é claramente um ser pessoal. Não há como aplicar todos esses textos a uma forma impessoal. E apenas para que não haja dúvida a esse respeito, eu quero ler com você o texto de João 14,16, que é quando Jesus inicia sua apresentação da terceira pessoa da Trindade. Olha o que ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse termo usado por Jesus como outro não pode, no grego, ser aplicado a um ser impessoal. E a tradução ao pé da letra dessa palavra é outro da mesma espécie. Jesus era quem consolava os discípulos. Já vimos que ele é Deus. Agora ele diz que o Consolador que virá é outro igual a ele, tão pessoal e divino como ele é. Um outro ponto em que não iremos nos delongar aqui é que, embora a palavra espírito no grego seja uma palavra neutra, nem masculina nem feminina, em João 16, 13 e 14, o pronome aplicado para ele não é o pronome neutro, é o pronome masculino, indicando claramente que Jesus estava falando de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Agora que nós já comprovamos biblicamente que o Espírito Santo é uma pessoa, iremos analisar se ele é Deus. O primeiro texto que iremos ler é o de Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Neste texto, Pedro claramente identifica o Espírito Santo como sendo Deus. Ele afirma que ao mentir ao Espírito Santo, Ananias estava mentindo para o próprio Deus. Mas este não é o único texto em que se afirma que o Espírito Santo é Deus. Lembra que eu falei para você no quarto episódio de que o Novo Testamento nos ajuda a entender em que momento cada uma das pessoas da Trindade se manifestaram no Antigo Testamento? Pois bem, vamos fazer isso agora. Eu vou colocar dois textos em paralelo para você. Vamos ler primeiro do Antigo Testamento e então vamos ler o do Novo Testamento para ver qual foi a pessoa da divindade que disse aquelas palavras. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Note que o texto diz que Jeremias diz que o Senhor, Yahvé, é quem está falando, que vai escrever as leis no coração e que ele é o Deus de Israel. Agora repare no que o Novo Testamento diz. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Hebreus 10, 15 e 16. Quem foi que disse aquelas palavras a Israel então? Foi o Espírito Santo. Esse texto diz que Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, é o Espírito Santo, uma clara declaração de sua divindade. Você lembra também que eu disse que era para você gravar o texto de Isaías 6, que iríamos voltar nele? Vamos agora ler novamente e ver no Novo Testamento quem foi a pessoa da Trindade que fez o chamado para Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isaías 6, 8 e 9. Então o Senhor, Adonai no hebraico, faz a pergunta de quem é que ele vai enviar. Nós já vimos no Novo Testamento que quem separa e envia para a missão é o Espírito Santo. Mas vamos confirmar agora. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Atos 28, 26. O Deus que falou com Isaías foi o nosso grande Deus Espírito Santo. Eu quero agora mostrar a você como o Espírito Santo possui todas as características de Deus, pois ele é uma pessoa divina, ele é Deus. Vamos começar por eternidade. O Pai é eterno, portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam a honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,17. O Filho também é eterno. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. E o Espírito Santo é eterno também. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus 9:14. Os três são eternos. Agora vamos ver sobre a criação. O Pai é criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Cristo também é criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. O Espírito é criador também. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. Foram os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que criaram todo o universo. E a onisciência? Será que o Espírito Santo é onisciente? O Pai: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Filho: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. João 1:48. E o Espírito Santo, também onisciente, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Os três também são associados em algumas passagens bíblicas em posição de igualdade. Vejamos alguns exemplos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Observe que o texto não diz nos nomes, mas no nome, indicando mais uma vez a unidade das três pessoas da divindade. Veja agora este. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios 4:4-6. Os três também estão envolvidos na distribuição dos dons. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz vinda dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como Ellen White afirmou, os três estão presentes em cada batismo. E por fim, a famosa bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Com base em tudo que vimos até aqui dentro da Bíblia, não há como negar a existência das três pessoas da Trindade. A Bíblia apresenta claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo três pessoas distintas e divinas. No plano da salvação, cada um ocupa uma função específica. O Pai exerce a função de grande fonte e regente do universo. O Filho, a função de nosso Salvador e Mediador. E o Espírito Santo,
a função de interceder em nosso coração, de aplicar à nossa vida tudo aquilo que Jesus fez. Mas, embora atuando em funções diferentes, possuem uma posição de igualdade e são todos dignos de nosso louvor e adoração. Depois de analisar tudo isso, não podemos chegar a outra conclusão, senão aquela que está nas 28 crenças fundamentais adventistas. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Para encerrar, eu quero terminar contando o testemunho de como, diante trinitariano, eu me tornei um pastor adventista trinitariano. Eu terminei dizendo que era hora de voltar para a igreja. Mas como fazer isso? Eu tinha muito receio de como seria recebido. Nós realmente achávamos que nós não seríamos bem recebidos por conta do nosso histórico negativo. Foi nesse momento que Deus colocou pessoas especiais em nosso caminho. O Diniz, tio da minha esposa e meu tio também, que também tinha sido um antitrinitariano, mas estava agora convencido da verdade também, entrou em contato com o pastor Ranieri Salles. Esse pastor agiu para conosco como Cristo agiria. Nos tratou com amor, recebeu de braços abertos, nos orientou. E eu precisava agora me acertar com a minha igreja, de onde eu havia saído. Por isso, eu viajei até o Paraná, na cidade onde fui criado, Cascavel. Quando entrei naquela igreja, onde havia sido o lugar que eu havia passado toda a minha infância e adolescência, eu não tinha a menor ideia de como seria tratado. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui tratado com tanto amor e carinho que eu jamais esquecerei. Cada abraço que recebi era como um abraço de Jesus a mim. Reconciliei-me com a minha igreja, renovei meu pacto com Deus através do batismo. De lá por diante, tenho visto a mão de Deus a guiar cada passo do meu caminho. Fui ao UNASP, estudei teologia, me formei e hoje tenho a honra de servir essa amada igreja como pastor. É possível que eu esteja falando hoje para alguém que também está longe dos caminhos corretos, com alguém que por algum motivo se desviou de Cristo e de sua igreja. Pode ser que seja por causa da Trindade, como foi o meu caso, mas pode ser por qualquer outra coisa. O que eu quero dizer agora para você é que o tempo de voltar é agora. Jesus está às portas. Ele tem um lar perfeito preparado para você. Não tenha medo. Apenas se entregue sem reservas ao teu Salvador. E se una à igreja, que embora seja débil e defeituosa, é o objeto do amor de Deus, sobre a qual Ele mantém o seu supremo cuidado. Encerro essa parte com a última mensagem que Ellen White escreveu para a Associação Geral antes de morrer. O Deus de Israel ainda guia o seu povo e continuará a ser com eles até o fim. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse maravilhoso estudo que tivemos. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a compreendermos aquilo que é a verdade. Pedimos que o Senhor nos continue guiando dia após dia nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Nós teremos ainda um vídeo de anexo em que eu irei explicar Mateus 28 e 19 e também contar um pouquinho da história do Concílio de Nicéia. Mas a nossa parte histórica e bíblica encerramos aqui. Eu espero de coração que esses temas que foram preparados com muito carinho tenham contribuído para o seu crescimento espiritual e para a sua caminhada com Deus. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar as novidades. Que Deus te abençoe muito. Fique na paz.